Preocupe em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, #Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Sete horas e 58 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, sol meio que acanhado aqui nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 19 de junho de 2024, com temperatura em 22 graus. A previsão para hoje é de calor, 32 graus na reta final, hoje é quarta, né? Reta final do outono brasileiro. Sexta-feira vamos estar no inverno, que também, aliás, nós vamos falar isso aqui, não vai ser, né, ter temperaturas extremas, não, provavelmente deve seguir aí, né, com essa temperatura também acima da média. Hoje é quarta-feira, tem o jornal Folha da Manhã nas bancas e traz aqui na sua manchete principal: Carla não poderá ser candidata a prefeita de Campos em 2024. É destaque hoje no jornal Folha da Manhã. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje no programa, com o Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando, recebendo aqui o deputado Flávio Serafini, é sociólogo, é professor também, deputado estadual e presidente estadual do PSOL. O deputado, até uma Noêmia colocou aqui uma coisa interessante. Bom dia a todos, Noêmia Magalhães. Que prazer ouvir a entrevista de um político dessa qualidade. Serafini não defende só a área de educação, ele defende também todos que são atingidos. Grande abraço a ele. Ela é moradora também, proprietária daquela área ali onde foi instalada a retroárea, né, do Porto do Açu, e que deu uma série de confusão, chegando aos extremos mesmo, de violência, de prisão e das pessoas que não aceitaram o preço colocado pelo governo para desapropriar aquela área ali, ainda com o governador Sérgio Cabral à época. E até hoje existe conflito ali, a coisa vai para a justiça e não manda, e as pessoas querem reaver a sua terra, querem permanecer na sua terra ou voltar para a sua terra. Como é que está aquela situação do Porto do Açu nessa área de desapropriação? Bom, primeiro um abraço aí para a dona Noêmia, que é uma amiga, alguém que eu conheço e admiro muito a trajetória de resistência a uma das maiores covardias contra os agricultores familiares que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas no estado do Rio de Janeiro. O Porto do Açu, ele é um projeto que foi desenvolvido numa era em que o Rio de Janeiro se iludiu com grandes empreendimentos, com grandes eventos, com figuras bilionárias como era o Eike Batista, como se fossem tirar a gente, né, de um período de decadência que a gente vivesse. E o resultado que aquele período deixou para a gente foi aquela crise de 2015, 2016, que a gente já conversou aqui, né? O que aconteceu ali no Porto do Açu foi uma covardia. A gente no Brasil, todos os proprietários têm direito à desapropriação com justa indenização. Ali no Porto do Açu o que aconteceu foram expropriações. O valor do metro quadrado de terra que os agricultores perdiam era de centavos o que era pago, centavos o metro quadrado, e isso não é uma figura de linguagem, eram centavos. Aquilo foi um absurdo, desapropriaram uma área enorme para entregar para o setor privado e depois, quando vieram os escândalos do governo Cabral, ficou comprovado, o próprio Eike Batista reconheceu que ali foi um dos acordos corruptos que ele tinha tido com o governo Cabral, foi para que a maneira que se deu ali, os processos de apropriação se dessem, né, daquela forma. Infelizmente, o Eike é preso, o Cabral é preso,
mas a covardia permanece, os agricultores continuam fora da terra tendo recebido valores irrisórios pela desapropriação. E mais, uma desapropriação que se mostrou também fora do tom. Hoje o porto ocupa, de fato, 30% da área que foi desapropriada, 70% virou terra de especulação, né? Tanto que a gente defende que houvesse ali uma revisão, pelo menos de parte dos acordos. O porto já é uma realidade, né? Obviamente não faz nenhum sentido, né, desfazê-lo, mas pelo menos parte dessa área que virou uma área de especulação, que eles compraram do governo, depois dessa covardia da desapropriação com os agricultores a preço de banana, que seja revertido pelo preço que eles pagaram corrigido, e que seja de novo feito uma área de retomada da agricultura, de fortalecimento de novos empreendimentos, mas especialmente da agricultura familiar, dando prioridade aos agricultores que foram desapropriados, porque virou uma área de especulação, terreno cercado sem nada, né? 70% da área, 30% da área funciona o porto, 70% da área virou uma área de especulação. E uma área que continua com impactos. A gente está acompanhando de perto ali a situação do acesso à praia, do acesso à lagoa. É um absurdo que a população tenha que andar 5, 6 quilômetros para acessar a praia e a lagoa. O Brasil garante acesso às áreas de mar, às áreas de lagoa, e agora o porto foi e cercou. Tem que abrir uma servidão. A gente estava em conversações com o INEA, abriu conversações com o porto. Estamos há meses tentando, digamos assim, por bem, né, chegar a esse entendimento. Estamos com dificuldade e vamos recorrer às vias judiciais. A gente não pode aceitar. A gente acabou de ver agora uma polêmica no Brasil com a PEC das praias, que a família Bolsonaro lá queria... o Flávio Bolsonaro estava relatando no Senado, queria levar à frente. Que é uma proposta absurda, que hoje no Brasil todas as praias são áreas públicas. Então, se alguém comprar todos os terrenos ao redor da praia, tem que manter uma rua aberta para que as pessoas consigam chegar na praia. Só que aqui, em São João da Barra, o Porto do Açu comprou todos os terrenos, cercou a praia. Para chegar na praia, você tem que dar uma volta de quilômetros. Na prática, a praia se tornou uma praia privada do Porto. Isso é um absurdo, é ilegal e tem que ser revisto. Então, o Porto até agora não aceitou negociar e, obviamente, o Porto tem que dar opinião, né? O entorno da Lagoa de Quipari é uma área de proteção ambiental privada, né? Uma RPPN que a gente quer que se fortaleça. Então, o Porto negociar com as autoridades ambientais, com a população atingida, onde vai ser a entrada, como vai ser o monitoramento, como vai ser o controle, isso faz parte, tem razoabilidade. A gente não está cobrando nenhum absurdo. Agora, o que não tem razoabilidade é a população não conseguir ter acesso nem à lagoa, nem à praia, que é o que acontece hoje. Então a gente está bastante incomodado com isso. Quero aproveitar aqui publicamente, né, e falar para, né, a gestão do Porto e da RPPN que a gente está acompanhando os pescadores, não abandonou essa luta e que a gente tem disposição de negociar, tem disposição de encontrar uma saída que preserve a gestão do Porto, que preserve a área de preservação ambiental que a gente defende, mas não podem os pescadores e a população de maneira geral ficar privado de frequentar a praia e a lagoa. Isso é inadmissível e a gente está acompanhando, e ainda o impacto da covardia que foi feita lá atrás quando foi feito o Porto do Açu. Se ele fosse feito com o pé na realidade, com, por exemplo, a dimensão que ele tem hoje, e não com a que disseram que ele ia ter, que era 3 vezes maior, o impacto sobre os agricultores, sobre o meio ambiente, sobre tudo teria sido muito menor. Mesmo hoje, se o Porto tiver um plano de investimento para os últimos 20 anos e de expansão, ainda assim, metade da área que foi desapropriada, eu não tenho dúvida que vai continuar ociosa. Só não vai continuar ociosa se eles conseguirem especular e, de repente, incorporar uma área urbana. Só que não foi para isso que esses agricultores foram expropriados. A preço de banana. O Porto pagou baixo porque comprou as terras prometendo que ali ia ser um polo industrial, de processamento, que ia fazer parte de uma cadeia que ia trazer desenvolvimento para a região. A dimensão do que o Porto conseguiu fazer foi muito menor. Então não tem sentido você continuar com aquela área cercada e ociosa. Isso é uma coisa que a gente acompanha pela nossa luta ambiental, pela nossa luta, né, no direito aí do agricultor familiar, e achamos assim, que tem que ter essa interlocução para se encontrar uma saída equilibrada. Hoje aquilo ali é um polo econômico importante
e não precisa conviver com esses conflitos que estão se arrastando já virando há décadas, né? Pode negociar, pode ter saída negociada e dialogada. Eu falo até por experiência pessoal, porque eu morei em Atafona há alguns anos, mais de 10 anos, e aquela área ali, né? E sempre, realmente, a partir do porto, o que sempre foi possível você fazer, que é você caminhando, né? É uma caminhada boa, puxada, né? Algumas horas, mas eu quero possível você ir de São João da Barra ao Farol a pé ou de bicicleta, é impossível. Ali você é barrado, né? Você não... E como ele falou, tem a área da Lagoa de Quipari também, né? Que é onde alguns pescadores buscam sustento, né? Quer dizer, você tem as lagoas, são lagoas Gruçaí, né? De Quipari e do Açu. São as 3 lagoas que foram, segundo o Lamigo, foram braço da foz principal do Paraíba, que hoje só sobrou de São Francisco, né? Então elas têm uma importância muito grande também porque se comunicam com o Rio Paraíba por lençol freático. São braços do rio. Você olha de cima, são lagoas alongadas, são charutos, né? Enfim, é bom lembrar também que a gente falou Sérgio Cabral, EIC, tudo, mas naquele governo também, no governo municipal, era o governo Carlos Machado. Também. E ela até hoje é muito cobrada pelo Quinto, é onde ela tem menor densidade, por conta do que houve naquela época, né? Mas vamos falar para finalizar esse bloco, sobre mudança climática. Como falei, estive agora em São Pedro, na Serra ali, Friburgo. Eu fiquei impressionado assim com... Eu fui ali algumas vezes e assim com essa época do ano, com um frio muito quase inexistente. Eu literalmente levei 2 casacos e um para dizer que eu usei, porque não tinha necessidade. Pulou e você de noite... E eu ouvi pessoas locais, né? Eu tinha um papo com o senhor no Butiquim que estava lá... 83 anos, mora lá e tal. Estava esperando lá uma operação de joelho. Eu fico conversando com ele um tempo. Ele falou: eu tô aqui, botava essa roupa principal aí, botava a tábua para o carro passar. E, enfim, todos eles falam, e o conhecimento do povo local é muito importante, que nunca viram um inverno ali tão pouco frio. Estou dando um retalho de uma coxa enorme que você vai ver no mundo todo, verões cada vez mais quentes, às vezes invernos vigorosos, matando gente no Canadá, por exemplo. Como é que alguém no Canadá morre de frio? O cara já nasce no frio. É porque a coisa está muito fora da curva mesmo. E você tem uma atuação importante também nessa área. Como é que você vê a questão de maneira universal, porque é uma questão universal, mas e no recorte aí fluminense, Flávio? Bom, a questão das mudanças climáticas já é uma realidade, né, do atual momento. Infelizmente, né, a temperatura da Terra já está subindo. Esse último ano, né, foi um ano recorde de temperatura média. A gente agora, em 2024, tem visto, né, vários recordes de temperatura serem quebrados. Isso já é resultado da ação humana, né, especialmente a emissão de gases, né, provocam um efeito estufa, isso leva, né, a uma maior incidência de calor na Terra e com isso você tem uma série de impactos que criam, né, cadeias de impacto, né? Descongelamento de geleiras, aí você tem aquecimento das águas e aí um fenômeno... Elevação do nível do mar. Né, elevação do nível do mar, um fenômeno vai puxando o outro, redução, aumento de queimadas, aí você tem redução da vegetação, então você tem a queimada, que já é um resultado. Aí reduz a vegetação. Aí reduz a vegetação, aumenta ainda mais a temperatura. Então você cria, né, um ciclo de interferência nas condições ambientais que vão alimentando especialmente o aumento da temperatura. Mas não é só o aumento da temperatura, a gente passa a viver extremos climáticos, né? Por exemplo, a ocorrência de tempestades, a ocorrência de superfrio em algumas regiões, são resultados de desequilíbrios que vão se tornando. Isso é muito grave. Apesar da gente ter hoje mundialmente uma agenda de enfrentamento às mudanças climáticas, onde, por exemplo, a transição energética é um eixo central, a gente vê hoje na Europa um planejamento, né, para se abolir os carros movidos a combustíveis fósseis na próxima década, né, muitos países até 2030, isso está sendo feito de forma retardada, muito tarde.
e está sendo feita ainda de forma pontual. Boa parte do mundo não está avançando. E mesmo onde está se avançando, como é o caso da Europa, está se fazendo a transição energética, mas não está se fazendo uma mudança no padrão de consumo. A gente continua estimulando um hiperconsumo de bens, né? Pensa para o próprio automóvel, né? Que são insustentáveis com o planeta. A gente precisava pensar uma forma de equilibrar melhor o modo de vida, reduzindo esse impacto, mas a gente não está conseguindo. Então, é grave. E aqui no Rio de Janeiro a gente vive um dos epicentros mundiais dos efeitos das mudanças climáticas. A gente é um estado que todo mundo sabe, todo mundo reconhece, que tem como características, né, uma geografia acidentada, ocupação de encostas. Então, se a gente faz um recorte, né, dos últimos 15, 20 anos no estado do Rio de Janeiro, nós estamos, né, dentre as regiões no mundo com mais perdas de vida em decorrência dos desastres socioambientais, né, das mortes provocadas pelas fortes chuvas. A gente pega, por exemplo, agora teve essa tragédia no Rio Grande do Sul com um impacto tremendo. Como lá as condições são diferentes, mesmo com a enchente tendo sido muito mais brutal do que as que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, embora a gente tenha vivido enchentes brutais aqui na própria região norte, noroeste, a gente viveu recentemente, lá, né, agora essa de Porto Alegre conseguiu ser maior. Foram 200 mortes. 200 mortes foi o que a gente teve só em Petrópolis. Só em Petrópolis. Se a gente pega o que foi a outra tragédia da região serrana, se a gente pega o que foi a tragédia do Bumba em Niterói, se a gente faz um recorte... Na Serra ali passa de 1.400 pessoas. Exatamente. 2011. 2011. Em Niterói, em 2010, foram mais de 200 do Bumba. A gente teve algumas mortes na cidade do Rio de Janeiro, naquele período ali dos anos 2000, seguidas, também em decorrência desse tipo de deslizamento. Se a gente não tem uma ação concreta, primeiro, de controlar as mudanças climáticas, reduzir imediatamente as emissões de gases, o que é difícil. O Rio de Janeiro é um estado que é cada vez mais dependente da cadeia do petróleo, e a alternativa que estão querendo construir é de, por exemplo, apostar em termoelétricas, gás, ou seja, continuar apostando no combustível fóssil. É impressionante. E a gente não tem uma política de, por exemplo, estimular uma transição energética, uma área que eu não consigo entender dessas que a gente fala assim, por que não fazem diferente? É não ter uma política de energia solar nas favelas do Rio. A gente sabe que boa parte das favelas tem ligações clandestinas, é um impacto nas empresas e é um impacto no fornecimento de energia. Por que não tem uma política pública que estimule uma transição energética? Vamos botar teto solar nas favelas do estado do Rio de Janeiro, com uma política pública gradual de investimento que estimule uma indústria local de produção de painéis solares, uma coisa bem feita, planejada. Isso vai ter um impacto em todo o fornecimento de energia, que no estado do Rio de Janeiro é um dos mais irregulares do Brasil, com corte de energia, danificação de equipamentos, etc. Agora a gente vai ter uma concessão, né? Essa concessão é federal, mas vai ter uma concessão para a substituição da Enel, etc. Por que não se inclui um planejamento desse tipo? No Brasil, infelizmente, assim, a gente tem no governo Lula uma defesa das áreas verdes, tem uma preocupação com uma agenda ambiental mais forte, mas a gente precisa ser mais ousado no geral. E no Rio de Janeiro, em especial, a gente hoje não tem um inventário de emissões. A gente não sabe quem são os maiores causadores de emissões de gases de efeito estufa no estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental. Como é que você planeja reduzir algo que você não sabe de onde vem? A maioria dos estados do Brasil tem, o Rio de Janeiro não tem. A gente não tem um plano estadual de enfrentamento às mudanças climáticas. A gente tem uma legislação que já tem 14 anos, lá de 2010, prevendo a existência de um plano estadual de mudança climática. Nós não temos um espaço do governo, em diálogo com a sociedade, que discuta e planeje o enfrentamento às mudanças climáticas. Nós temos uma lei que há 14 anos prevê o Fórum Rio do Clima, que reuniria o governo com representações da sociedade civil para avaliar as informações e planejar. O Rio de Janeiro não tem, o governo não se dá o trabalho de chamar reuniões, que é basicamente chamar reuniões, vêm especialistas, eles trazem suas propostas, o governo faz as suas ponderações, mostra as condições orçamentárias e faz algum planejamento. O Rio não tem nada disso. Então é uma situação muito triste, nos deixa muito preocupados, a gente está pressionando muito, já acionou o Ministério Público, já fez audiência pública, eu tomei a iniciativa de criar lá na Assembleia uma frente parlamentar por justiça climática. Estamos pressionando para que o Rio de Janeiro, pelo menos, tenha uma agenda. Que a gente saiba quem são os maiores poluidores, que a gente tenha um plano para reduzir a emissão de gases do efeito estufa
e para que a gente tenha uma agenda de adaptação e mitigação. O que é isso? A gente sabe que tem casas que estão em encostas, que podem desabar com chuvas muito fortes. A gente tem que ter um plano para que ou se resolva o problema dessas encostas ou se construa habitação para que as pessoas possam se mudar. Isso é básico, senão a gente vai viver o quê? As chuvas fortes vão vir, as pessoas vão morrer, e aí a gente vai ficar vendo as reportagens, o que podia ser feito, desde quando se sabe. Não adianta, a gente quer salvar vidas, para isso a gente tem que salvar o ambiente e a gente tem que tomar ações para melhorar a forma que as pessoas vivem, especialmente no que diz respeito à moradia. Só para fechar essa questão do mudanças climáticas, isso também, eu vou virar a chave agora para a eleição, então vou usar um gancho da eleição recente do Parlamento Europeu. Você tem a contrapartida disso, eleitoral, porque muito se falou do aumento da extrema-direita no Parlamento Europeu, talvez tenha sido o segundo fenômeno de importância do Parlamento Europeu, na eleição agora, recente. O primeiro foi a diminuição das bancadas verdes. Porque o que acontece? Você quer taxar os combustíveis, né? Você tem uma situação disso maior nos grandes centros urbanos, que é Europa. Você não tem cidade média. Na Europa você tem grande cidade e cidade pequena, vilarejo. Né? É muito pouco cidade média na Europa. Vilarejo de economia rural. Então, quando você taxa, tipo assim, um diesel, esses fazendeiros, o agro deles, que é totalmente diferente, pequena propriedade, né? Agricultura familiar de gerações. Quando você taxa o diesel, os coletes amarelos de Macron foi isso, né? Querendo taxar combustível fóssil, os caminhoneiros reagiram de maneira violenta. E esse europeu do interior é contrário à agenda verde. E refletiu isso na eleição do Parlamento Europeu. É uma coisa, mesmo na Europa, você tem contravapor, né? A pauta é a defesa do combustível fóssil. É a pauta dos agricultores da Europa. Infelizmente, é essa a realidade eleitoral que a gente viveu aí agora. E já não produz energia limpa. O Brasil produz quase que 100% de energia limpa através dos rios, né? Lá não produz energia limpa. A maior parte é carvão, né? Vegetal, né? É aquela coisa que fala, né? Se o Putin acordar de mau humor, ele fecha o gasoduto lá e é outro dilema que eles estão enfrentando aí, né? Como é que vai ser se Trump ganhar a eleição mesmo? Como vai ser a OTAN com Trump reeleito? Eleito novamente presidente da República. Mas, enfim, para o nosso canavial aqui, como diria o saudoso Capi, você é deputado estadual, já fez críticas, terceiro mandato, conhece bem o parlamento, já fez críticas aqui contundentes ao governo Castro. E nós temos para a gente aqui de Campos, para nós aqui de Campos, um momento especial do parlamento, que é o comando de um campista, né? Uma ascensão assim muito meteórica, muito rápida, né? Segundo mandato, só quem conseguiu isso antes foi Sérgio Cabral, né? Chegar em segundo mandato presidente da LERJ é uma coisa diferente, né? Até perguntamos aqui ao garotinho se o Rodrigo ascendeu ao governo do estado na época antes de pensar os processos lá, né, da CEPERJ, ele se iguala a você? Não. Eu fui eleito, ele não, mas garotinho, mas também ele foi presidente da LERJ e você não. Só tive lá 2 anos, mas enfim. Disputas aqui locais, né? Disputas locais. Como é que você avalia assim, o governo Castro num todo? Como é que você avalia a gestão do Rodrigo até aqui à frente da LERJ? Bom, primeiro, o governo Castro, eu acho que é um governo que no primeiro momento tentou se equilibrar no lugar de um governo tampão, de um processo muito corrupto, né, que marcou ali o governo Witzel, nos chamou a atenção como muito rapidamente um novo grupo chega ao poder e reproduz práticas que a gente viu, né, acontecerem no estado do Rio de Janeiro e ter como resultado o aniquilamento de todo um grupo político que foi muito forte, muito hegemônico no estado, né? O PMDB era muito forte, teve lideranças, né, que ganharam muita projeção nacional a partir do Rio de Janeiro e foram quase todos presos, caçados, etc. De repente entra um novo grupo dizendo que era contra tudo isso e a gente viu reproduzir essas práticas de uma forma muito intensa e não conseguir, de novo, fazer o que é o desafio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de uma agenda de desenvolvimento.
Não adianta falar só de turismo, porque o turismo não é suficiente para impulsionar a economia num estado com 16 milhões de pessoas que vive uma decadência industrial e econômica já de 4 décadas. A gente precisa ter um caminho de desenvolvimento, que a gente acredita que passa pela reindustrialização, que uma das vocações que estão evidentes para o Estado é a do complexo econômico industrial da saúde, mas precisa se estender a outras áreas, e o Estado do Rio de Janeiro não tem conseguido fazer. O Cláudio Castro, no início, ele assumiu, colocou o regime de recuperação fiscal como prioridade, privatizou a SEDAI, que a gente considera um erro do ponto de vista social, ambiental e econômico, né? Eu repito, né, o que eu coloquei no primeiro bloco aqui de conversas, que a SEDAI dava um lucro de mais de R$1 bilhão por ano, e hoje o Estado não tem mais isso. Mas o Estado vivenciou um período de que, com a assinatura do regime de recuperação fiscal e a interrupção do pagamento da dívida temporariamente, teve uma liberação de dinheiro. Com a venda da SEDAI, teve recurso na mão. E com a aprovação do Fundo Soberano, o governo passou a poder investir uma parte do dinheiro dos royalties que anteriormente era imobilizado, indo um valor maior para o Rio Previdência. O que o governo Castro fez com isso? A nossa avaliação é que queimou o dinheiro. Queimou. O escândalo do CEPERJ, da UERJ, essas obras de pracinha, de asfaltamento, que são obras que cabem às prefeituras que o governo fez, isso tirou do Estado a oportunidade de impulsionar um processo de desenvolvimento econômico mais estruturante. O Rio de Janeiro hoje não tem um projeto estruturante que fale, não, isso aqui daqui a 2 anos vai significar que o Rio de Janeiro vai ser um polo disso, daquilo. Então é um governo inoperante que o Witzel saiu, a gente imaginou que fossem novas... Né? Não, agora os caras vão aprender. Chegaram lá, se lambuzaram, mesmo depois do que aconteceu com o PMDB, mas agora, aí de repente vem esse escândalo do que foi o CEPERJ. Uma associação de oportunidades perdidas de ter uma mudança das práticas. Porque assim, a gente tem diferenças ideológicas, mas a gente não precisava ter problemas tão grandes, mesmo com divergências, né? O que vai para além. É uma perda de oportunidade de colocar o Rio de Janeiro num eixo e num caminho de desenvolvimento. Então, a minha avaliação é que é um governo ruim. Nas áreas que eu atuo, que eu acompanho mais de perto, especialmente a área da educação, essa área do meio ambiente, a gente vê muita inoperância, muita falta de planejamento, muita falta de ação. O governo não pode deixar isso se arrastando a falta de professores permanentemente, empurrando de um ano para o outro. O Cláudio Castro já está aí no seu 4º ano como governador. Como é que pode até agora ele conviver com a falta de professores sem ter realizado um concurso, sem ter chamado o regime de recuperação fiscal e ter falado, olha, eu tenho dezenas de milhares de turmas que está faltando professor. O que vocês propõem? Ele não fez isso até agora. Ele vai banalizando. A gente aprovou, na legislatura passada, por iniciativa do deputado André Siciliano, o Supera Rio, uma política do Estado de combate à fome. Pelo regime só podia ter 2 anos. O governo foi lá e forçou a descontinuação, né? Pelo regime de recuperação fiscal, não podia ficar permanentemente esse programa que foi criado. O que o governo Castro botou no lugar? Botou nada. Ele se acomoda com a falta de ações estruturantes e de enfrentamento aos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Então é um governo muito ruim, ainda marcado por esses escândalos. Desculpa, posso só um adendo? Você é professor, a gente usa isso aqui. Está acostumado a dar nota, de 0 a 10. Olha, sinceramente, daria uma nota 2. Não é 0, porque 0 seria se nada funcionasse, obviamente, né? Mas é uma nota 2. É um governo muito ruim, muito ruim. E a gestão de Rodrigo na Alerj? Então, a gestão do Rodrigo Bacelar, primeiro importante até destacar, a gente não votou, né, no deputado Rodrigo Bacelar. A gente viu a candidatura dele como uma candidatura muito associada aos interesses do governo, além, obviamente, de ser uma candidatura do PL, né, partido com o qual a gente, né, não tem nenhum tipo de relação, pelo contrário, a gente acha que hoje o PL, né, na época que era o partido do deputado Rodrigo Bacelar, estrutura hoje a extrema-direita no Brasil, que a gente acha que é uma ameaça à democracia, né, teve um papel durante a pandemia que mostrou o seu lado mais obscuro de estimular a não vacinação, de estimular ações que levaram às mortes, fizeram do Brasil
se tornar um dos países com maior índice de mortalidade no mundo por conta da Covid, né? Não tem, ou seja, a gente não votou, viu como uma candidatura muito associada ao governador. O governador se empenhou muito pessoalmente na eleição dele. A gente teve um início de muito conflito, porque o governo, né, e aí o deputado Rodrigo Bacelar vieram com uma política de querer exercer um tipo de maioria no parlamento que, na nossa avaliação, não corresponde à correlação de forças do Estado. A oposição na Assembleia, numericamente, tem 1/3. Isso significa que a gente é minoria, somos minoria, o governo é maioria, mas temos peso político. E a nossa avaliação é que o deputado Rodrigo Bacelar, quando chega apoiado pelo governo Castro, tenta diminuir esse espaço da oposição, o que aumenta a tensão. E agora, né, digamos assim, depois já de um ano de gestão, um período de tensão muito grande, essas relações estão indo mais para o que a gente poderia considerar uma normalidade institucional, onde o parlamento tenha algum nível de diálogo interno que leve a uma agenda própria. Acho que no início o deputado Rodrigo Bacelar, na presidência da LERJ, estava muito associado à agenda do governo, fez um exercício de maioria muito duro para com a oposição. Agora isso está se dilatando um pouco e a gente espera que avance para um parlamento com mais autonomia. Com mais autonomia. Você fala em relação ao executivo, né? Com relação ao executivo e com relação ao respeito à dinâmica interna. O governo pode querer atacar a oposição, mas o presidente da Assembleia ele tem que entender que ele é o presidente do poder. Por mais que ele seja eleito por uma parte dos deputados, não foi eleito com meu voto, por exemplo, ele também é o presidente, meu presidente, mesmo eu não tendo votado nele, né? Assim como o presidente Lula é o presidente dos bolsonaristas. O Bolsonaro nunca conseguiu entender isso, né? Ele governava para quem apoiava ele e atacava os outros, né? Não pode, né? Quem preside, né, um país, quem preside um poder, ele tem que entender que ele tem uma representação do poder, inclusive de quem não o apoia. Mas acho que esse é o desafio do parlamento hoje, é conseguir ter esse diálogo entre as diferenças que permita com que seja um ambiente mais diverso. Nesse segundo ano, né, a tensão diminuiu um pouco internamente dentro do parlamento, mas a gente precisa ainda avançar para o parlamento ter mais autonomia com relação ao governo do Estado. Acho que esse é o movimento do que a gente cobra e que a gente considera que é importante. Nota de 0 a 10, o Rodrigo na presidência da LERJ? 4. Deputado, o PSOL, vamos partir agora, vou mudar para... Vou chegar no nosso canavial mesmo, que é aqui Campos. Capi, um poeta, teatrólogo, né? Saudoso hoje, mas sempre lembrado aqui. A grande surpresa, a grande revelação da última eleição municipal foi candidata a prefeita do seu partido, Natália Soares. Natália ficou ali, ela ficou em 5º lugar, né? Mas ela quase passou o Rafael Diniz, que era prefeito incumbente, né? E se você voltar lá atrás em 2022, foi a votação de Rafael e Natália, somadas, com a de Dr. Bruno Calil, apoiado na época por Rodrigo, que permitiu que Campos tivesse segundo turno, porque senão Vladimir fecharia essa conta no primeiro. Questão matemática, né? De novo, né, a expressão de desejo, a observação fática, né? O PSOL, tudo indica que Natália, já disse nesse mesmo programa onde você está, deve vir a vereadora. Logicamente que até as convenções começam agora em julho, tudo são intenções, né? São validadas após as convenções, mas todo dia que ela deve vir a vereadora. O pessoal deve caminhar para um apoio, quer dizer, essa coisa do TSE de ontem, que praticamente sepultou, acho que sepultou, né, de maneira prática, a possibilidade de Carla vir pelo PT. Se fala uma aliança com o PT, com Jefferson ou com Carla, enfim, Carla não pode mais. Como é que o pessoal, você enquanto presidente, aí não mais como deputado, mas como presidente do partido estadual, deve caminhar nessas eleições municipais aqui em Campos? Olha, o PSOL ele tem uma orientação geral da sua política nacional de defender a conformação de frentes da esquerda no Brasil inteiro.
A gente tem tentado fazer isso, a gente acha que é uma etapa da realidade brasileira, que a gente tem o crescimento de um campo político que a gente considera que tira o embate ideológico da normalidade, né, porque é um campo que se contrapõe à democracia, que se contrapõe a questões básicas, né? Você chegou a citar rapidamente a questão da vacinação, não é isso? A gente no Brasil tem um histórico de ter o maior programa de vacinação do mundo, nos últimos 5, 6 anos está vivenciando com campos políticos organizados ideologicamente para enfrentar a prática de vacinação que erradicou doenças, que aumentou a expectativa de vida, que assim, é um dos grandes méritos que a gente pode ter orgulho enquanto país. Isso aqui o Brasil fez, o maior programa de vacinação do mundo. Os caras estão atacando isso. Né? Isso é um exemplo de como a extrema-direita ela é nefasta em diversos, né, aspectos da vida social. Né? Então a gente entende hoje que a tarefa política ainda é derrotar esse extremismo reacionário, né, que ganha o nome de bolsonarismo no Brasil, que tem assim, afetado a nossa democracia, afetado a nossa vida em sociedade, até as famílias eles têm conseguido dividir. Então a gente tem defendido a composição de frente de esquerda. Obviamente em muitos lugares não é possível, em muitos lugares a realidade não permite. Aqui em Campos a gente entende que permite. Então a posição do PSOL é pela construção de uma frente de esquerda. A gente precisava de uma definição desse quadro dentro do PT para poder dialogar. O professor Jefferson vinha procurando o PSOL aqui de Campos com mais frequência, estabelecendo esse diálogo. A deputada Carla Machado estava um pouco mais afastada, né? Parecia que não via tanta centralidade no posicionamento do PSOL. O PSOL também tinha um pouco mais de diferenças com elas em decorrência, né, do que foi essa questão do Porto do Açu, né, do 5º Distrito. Agora, com o cenário mais claro, eu acho que ele tem o desafio de sentar e conversar. O PSOL faz parte de uma federação, junto com a Rede, e o PT faz parte de uma federação com o PCdoB e o PV. Na federação do PSOL aqui, a Rede lançou uma pré-candidatura do Fabrício Lírio, que a gente, obviamente, respeita, mas a gente entende que a melhor política é buscar uma unidade de todos esses partidos para a gente caminhar junto. O Lula teve 33% dos votos aqui em Campos. Esse é o potencial máximo que a gente acha que uma unidade da frente de esquerda teria que perseguir e tentar alcançar para buscar disputar a prefeitura de verdade, buscar chegar no segundo turno e buscar eleger uma bancada de parlamentares de luta, além de ocupar um espaço da esquerda. A gente olha hoje para o plano nacional, essa é uma semana, por exemplo, em que a esquerda ganhou uma batalha de disputa político-ideológica na sociedade. A gente tem um PL absurdo da extrema-direita, fazendo com que uma menina estuprada seja obrigada a ter o filho do estuprador. Por que a gente cita sempre o exemplo da menina? Porque esse é o caso em que, na maioria das vezes, não se consegue fazer o aborto legal antes da 22ª semana. Por quê? Porque a menina fica grávida e não sabe que está grávida. A criança é estuprada dentro de casa, não sabe que está sofrendo um estupro, que está sendo abusada, porque muitas vezes é por alguém em quem ela confia, em quem ela... Né, a figura do cara que puxou alguém para o mato e estuprou, isso é 10% dos estupros no Brasil. 90% dos estupros acontecem dentro de casa. São praticados pelo tio, pelo pai, pelo marido, né, pelo padrasto. E aí os caras fizeram um PL para que essa criança que é estuprada seja impedida de ter o seu aborto legal garantido e seja obrigada a parir o filho do seu estuprador. Né? A gente teve uma grande mobilização da sociedade contra esse absurdo e eles estão recuando. O próprio presidente da Câmara, Lira, já anunciou que a votação vai ser só no segundo semestre, né? O debate sobre isso só vai ser retomado, ou seja, tirou de pauta. Só que essa é uma agenda da extrema-direita. O presidente Lula hoje é o presidente e a gente está debatendo a agenda da extrema-direita, não está debatendo a nossa agenda, que é da melhoria da escola pública, renovar o novo ensino médio, que piorou a qualidade da educação no Brasil, ampliar o emprego, ter um novo caminho de desenvolvimento, fazer a transição energética. Não, a gente está preso nessa agenda do atraso. A gente precisa mudar isso. Para mudar isso, a gente precisa ter candidaturas que façam o debate ideológico, que tragam novas pautas, eleger parlamentares que tenham essa criatividade, que tenham essas iniciativas. Então a gente entende que a composição de uma frente, o lançamento de candidaturas com esse perfil, e aí a professora Natália é, obviamente, uma prioridade, né, do pessoal estadual. Ela já foi uma das candidatas a deputada federal nas quais a gente mais
apoiou, mais fortaleceu, teve um resultado excelente, né? Até ontem eu estava com ela e conversava e falava, olha, ela teve, né, 13 mil votos para deputada federal. Eu falava, não sei se você sabe, mas o Marcelo Freixo se elegeu a primeira vez deputado estadual com 13 mil votos, né? Se a gente pega o próprio Vladimir, se elegeu deputado federal com quantos votos? Né? Em Campos não vou lembrar. 40 Em Campos. Em Campos. Então, ele e a Clarice, né, naquela vez que os dois se elegeram juntos com votações, né, consideradas relativamente baixas, depois de serem de uma família que governou o estado do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Então a Natália teve um resultado excelente, e a gente acha que tem muitas condições de se eleger. O pessoal vem com outros candidatos que a gente considera fortes também, né? Cito aí o presidente do Diretório Municipal, o Anderson, como candidato, o Wanderson, candidato que vai ser forte também. E a gente tem essa... Só pedir, deputado, desculpa, naquela... Da colocação correta do cumprimento da lei eleitoral vai ser pré-candidato. A gente tem pré-candidaturas fortes. Obrigado, tá? Temos uma expectativa. Aí, o que a gente está defendendo é a composição dessa frente. Vamos dialogar nesse sentido com a rede e com PT, PCdoB e PV, porque a gente acha que esse campo unido pode cumprir uma tarefa histórica de fortalecer um nome que dispute ir para o segundo turno, que cresça, eleger uma bancada de vereadores e vereadoras com essa agenda que a gente defende e também fazer disputa ideológica. A esquerda precisa retomar a disputa ideológica. Eles não podem ficar falando a agenda deles e a gente ficar só na defensiva, né? A gente precisa defender mais mulheres nos espaços de poder, defender o combate ao racismo. Campos é uma cidade que foi uma das últimas, né, no Brasil a abolir a escravidão. Então, obviamente, carrega ainda a necessidade de enfrentar, de fazer o debate do racismo permanentemente. A gente precisa de candidaturas que falem disso, que ajudem Campos, né, a enfrentar ainda, né, essa questão do racismo, que é uma questão que ainda está presente no Brasil inteiro. Então a gente precisa dessa ousadia, dessa agenda, e aí uma frente de esquerda nos ajuda a avançar. Assim, política, né? Você conversa e tal, vai apurar com um, apura com o outro. O que é muito dito é que Natália talvez tivesse mais chance de eleição a vereadora se fosse pelo PT. Como também se conversou lá atrás que Carla e Jefferson teriam mais chance fora do PT. Pela votação que o Bolsonaro teve aqui em Campos nas 2 últimas eleições, e as pesquisas que eu vi que fizeram essa pergunta, a coisa não mudou de lá para cá, né? Há uma identificação do eleitor de Campos majoritariamente com a direita. Natália, questão de coerência partidária, coerência política partidária ideológica dela, está vindo pelo PSOL. Em relação à majoritária, tem a questão do Fabrício Lírio, né, que o partido, vocês estão federados. Agora, eu acho que a questão principal desde ontem, desde que o TSE definiu que Carla Machado não pode ser candidata, e o Nogueira falou desde o início aqui, é a única que aparece com 2 dígitos nas pesquisas, fora a Vladimir, me parece ser a migração desses votos. Para onde esses votos vão? Pesquisa registrada, que é que ele pode falar aqui, né? Embora todas as do ano passado, sem registro, todas têm você vê a linha de evolução, ela é perfeita, né? A Prefab Futuri, que deu na consulta induzida, com a apresentação do nome dos candidatos, a Vladimir 53,7% de intenção de voto, Carla 18,7%, delegada Madalene 6,8%, Tiago Rangel, seu colega deputado estadual, 2,5%, Alexandre Buchaú, do Novo, 0,6%, e Jefferson, 0,6%, Magal, ex-vereador, 0,5%, não sabem desses 10,1%, branco nulo 6,5%. Você tira isso para fazer voto válido, né? Vladimir com 64,5%, Carla com 22,4%, Madalena 8,1%, Thiago 3,0%, Buchaú e Jefferson 0,7%, Magal 0,6%. Está muito claro aí que você falou em segundo turno.
tem que saber para onde esses votos de Carla vão, né? E, assim, não tem nenhuma pesquisa ainda que diga que esses votos é uma ciência exata que eles sairiam de Carla para Jefferson, se for o caso, por exemplo, a linha anormal, por exemplo, se for o caso. Como você concorda com isso? Você acha que a migração desses votos que vai definir muito se a gente vai ter ou não o segundo turno e se ele existir, como ele vai ser? Esse é um aspecto importante, mas eu acho que o principal é a disputa do eleitorado da esquerda que existe em Campos. O Lula teve aí cerca de 33%. Vamos colocar aqui 1/4 desse voto do Lula, pelo menos, na maioria dos lugares, é um voto do Lula. É um voto que outro candidato não teria que não fosse o Lula. Sim. O Haddad, provavelmente, né? Então nós estamos em um universo de 25% de um eleitorado que tende a votar com a esquerda. O nosso desafio é ocupar esse espaço. A Carla, ela ampliava, inclusive, para outros setores, por ter sido uma gestora muito conhecida aqui, ser deputada, uma deputada com uma excelente votação. Então, evidentemente, o apoio dela é muito importante. Mas o fundamental é a gente ter condições políticas de disputar esses 25%. E aí, se a gente consegue crescer dentro desses 25%, dar a nossa contribuição para que tenha um segundo turno e disputar um lugar nesse segundo turno. Obviamente, tem outros fatores que vão interferir. A família Bolsonaro apoia o Vladimir Garotinho. Mas a extrema-direita mais autêntica, digamos assim, não está com o Vladimir Garotinho, campista, local. Está lá com uma parte considerável, está lá com a delegada. Eles vão conseguir crescer, fazer 15%, 20%, porque se a gente cresce e eles crescem, isso força um cenário de segundo turno. E o nosso desafio é estar na frente deles para sermos nós a estar no segundo turno. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa impossível? Não. Já vimos muitos cenários como esse de Campos terminar com o segundo turno? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí, nesse caso, a gente entende que tem um pré-requisito. E esse é o diálogo que a gente vai estabelecer com a rede. Para a gente, o pré-requisito é ter uma frente de esquerda. É que todos os partidos que apoiaram o Lula aqui em Campos estejam unificados para disputar essa fatia, né, que o Lula teve de 33%, mas que a gente identificaria como um voto mais progressista em aí entre 20% e 25% do eleitorado, que é a nossa tarefa tentar conquistar. E aí, quando você vai para o segundo turno, é outra disputa. Por quê? Porque teve uma predominância do eleitorado conservador, teve. Mas o que você falou, né, Luiz? O presidente da Assembleia Legislativa, que já era uma figura muito poderosa na eleição, é daqui de Campos. Ajudou a interferir. Vladimir apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Vladimir apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Aqui na região a gente tem o Thiago Rangel, tem o companheiro de Itaperuna, o deputado de Itaperuna, o federal é... O estadual, o Jair... O Jair Pegão, então o federal Mas ele está sempre com ele aqui. Pulando nome, tem Garotinho, que tem ligação forte com o pai de Vladimir, com o Bolsonaro. Então a gente teve uma série de candidatos. Clarissa. Exatamente. A gente teve uma série de candidatos locais muito fortes, afinados com o bolsonarismo nessa eleição, o que levou a um fortalecimento do bolsonarismo na região. Nessa eleição municipal, isso se dilui, isso se divide. Esses personagens não são candidatos, por mais que possam estar angariando apoios. Então, se a gente consegue estar nesse segundo turno, é uma outra eleição. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Murilo Gouveia. A gente sabe que não é fácil, a gente não ilude, né, o nosso eleitor, o nosso apoiador, mas a gente destaca assim, de que é possível, já vivenciou muitas vezes. Eu citaria aqui como exemplo uma campanha que eu acompanhei e que me animou muito, que foi a campanha a prefeita de Luziane Lins em Fortaleza. Na época a gente ainda era do PT, em 2004. Foi uma campanha que o Lula era contra, que ela não aparecia bem nas pesquisas, foi candidata no peito e na raça e no final se tornou prefeita de Fortaleza. Inclusive naquele momento contra a vontade do Lula, porque o Lula estava apoiando o candidato do PCdoB, né, lá em Fortaleza, agora não me lembro o nome dele. Na época era uma figura já da política nacional, mais consolidado que a Luziane, que era uma deputada estadual, e a Luziane ganhou. Citou esse exemplo, mas podia citar vários. Costura o qual do Rebelo de Lula, que agora foi para a direita. O Brasil é um salado de fruta, né? Mas o swing voters. Não, desculpa, é o swing político também, né? Existe um professor da UF Campos e cientista político, eu respeito muito, é amigo pessoal, mas não é logicamente por conta disso que eu
forma o juízo, que é o Jorge Gomes Coutinho. A gente tem estabelecido um diálogo. O Edmundo Siqueira, jornalista também integrante dessa bancada, escreveu sobre isso. É um diálogo em termos de artigo. E assim, é com base em número. Porque opinião, né? Base em número de pesquisa, que mostra como está hoje, as tendências de hoje, e base em como o eleitor se comportou num recorte de tempo. Né? O Jorge levantou o período de 2000 para cá. Ele adaptou esse conceito, que vem do estadunidense, né? Que é o swing voter. Né? É o que lá define muito costumeiramente a eleição para presidente dos Estados Unidos, um estado que ora swinga, tipo Michigan, né? Swinga para a direita, ora swinga para a esquerda. Né? Votou com Trump em 2016, mas votou com Biden na última e parece que está querendo votar com Trump de novo. Enfim, esse eleitor, ele votou, não em 2002, porque aí é fora da curva. Você tinha garotinho como ingrediente local. Isso sempre vai pesar. Mas em 2006, ele votou majoritariamente na reeleição de Lula. Ele vota em 2010 na eleição de Dilma, o campista. Né? Se o segundo turno presidencial de 2014 fosse em Campos, só em Campos, o segundo turno seria entre Dilma e Marina, não entre Dilma e Aécio. E ele, depois, claramente ele pendula à direita com o Bolsonaro, né? E se manteve em 2018. E aí votações também muito maiores até do que a de Lula e Dilma, proporcionalmente. E segundo as pesquisas, esse comportamento pendular ele está calcificado à direita, pelo menos no momento. Né? Essa Prefab Futuro fez uma pergunta, né? Sobre a aprovação do governo. O governo Vladimir e aí reside talvez só uma chance de reeleição, como de qualquer incumbente que possa ser via reeleição, é aprovado por 70,5% dos campistas, quanto 14,9% que desaprova e 14,6% que não souber avaliar. O governo Castro, que você deu nota 2, não foi? Nota 2, teve aprovação de 41,4%. Com 20,8% que desaprovam e 37,8% que não souber avaliar. O governo Vladimir bem, o de Castro está ali na conta do chá. O de Lula foi aprovado por 28,9%. Uma reprovação de 59,5%, 11,6% que não souber avaliar. Quer dizer, é uma aprovação menos da metade da reprovação. Em relação ao perfil eleitoral, desculpa me alongar, mas tem muitos dados, né? Como você, a pergunta foi feita pela pesquisa. Você se considera ideologicamente um eleitor de 3 opções. A direita, moderado, a política esquerda. A direita ficou com 39,6%, 28% com moderado, 23,7% como apolítico e a esquerda 8,7%. Como é que você vê esses números e esse comportamento do eleitor campista lá desde 2000? Eu concordo que tem um pêndulo à direita aqui em Campos, né? É o que não chega a ser surpreendente, porque Campos, apesar de ter conseguido eleger e fortalecer figuras que se colocavam no campo progressistas, eram figuras que acabavam tendo práticas, que são práticas mais recorrentes da direita, né? O Garotinho é um exemplo, sempre foi muito personalista, né? Uma lógica, né? A gente no Brasil identifica um pouco como caudilesca, né? Que algumas figuras da esquerda conseguem incorporar, mas que no geral é uma prática muito identificada à direita, e o bolsonarismo traz isso muito, né? Característico, né? Desse campo. Mas é uma cidade que é isso, que tem um histórico conservador. A gente estava conversando aqui que foi uma cidade que resistiu a abolir a escravidão, né? Ao mesmo tempo que foi uma das primeiras a ter energia elétrica, uma das últimas a abolir a escravidão. Essa relação, né, do progresso com atraso em Campos é permanente, com, né, um ideário social com peso conservador muito grande. Historicamente a gente tem consciência disso, mas é uma sociedade que está se complexificando. É uma sociedade que tem hoje universidades, tem uma participação importante no processo de produção, né, energética no Brasil, que tem, né, uma industrialização, que tem um histórico de movimentos sociais no campo, na cidade considerável. Isso você vê aí, né, o que eu estou te falando. Né? O Lula teve 33%, tem 28% de aprovação. Né? O que eu estou colocando aqui como desafio nosso
é conquistar esse espaço. Esse espaço que avalia positivamente o Lula, que votou no Lula, que tem uma tendência ao progressismo, esse é o espaço que a gente tem que conquistar. Eu não cheguei a ver exatamente essa pesquisa. Ela coloca que em Campos a avaliação está um pouco pior do que é a média do governo no estado do Rio de Janeiro, federal, e um pouco melhor a média do governo Cláudio Castro. O governo Cláudio Castro hoje está com uma aprovação que gira mais ao redor de 30, que estaria ao redor de 40. E o governo Lula tem uma aprovação média mais ao redor de 40, 45, né? E aqui está um pouco mais baixa. Mas mesmo assim, né, mesmo considerando... uma pesquisa, né? Mesmo considerando que aqui esteja uma situação um pouco pior, existe esse espaço que eu coloquei como ao redor de 25%, e é esse espaço que o nosso desafio é conquistar em primeiro lugar. Porque se a gente conquista esse espaço, não é só que a gente ganha apoio, é que o nosso discurso passa a ser ouvido. E a gente passa a enfrentar determinados debates, ser ouvido de uma determinada forma que a gente atualmente não está sendo. Né? E aí uma candidatura que vocalize esses debates é muito importante. A gente quer ter uma candidatura que seja capaz de fazer a disputa. E aí a gente entra numa parte do eleitorado ideológico, do eleitorado que se considera como moderado. A gente quer dialogar com esse eleitor moderado. A gente quer conversar com ele sobre escola. Porque moderado também pode ser moderado de esquerda, né? Exatamente. A gente quer conversar com ele sobre escola. Não é necessariamente de direita. A gente quer conversar com ele sobre emprego. A gente quer conversar com ele sobre mudanças climáticas. Ele está vendo o que está acontecendo e está preocupado. Então, se a gente consegue crescer dentro desses 25% e ser ouvido, inclusive, sobre esse outro eleitor que não se identifica com a gente, mas que pode buscar uma alternativa, esse é o nosso desafio. Por isso a gente insiste na construção da frente. 8h54, passou rápido, mas estamos caminhando ao final do programa. A gente sabe, quer dizer, eu vou pegar, de novo, como falei com o Carla aqui, quando entrevistei ela, um caso concreto, para não ficar falando em tese, né? No caso dela, eu usei o exemplo da eleição presidencial de Lula, que sai, Haddad, passando o Ciro e faz segundo turno com Bolsonaro. 2022 mostrou muito claramente, assim, se você tiver uma eleição muito polarizada, como foi de Lula e Bolsonaro, lógico, dois caras aí, faixa de 30, 40 pontos. Isso é uma coisa atípica, sobretudo num pluripartidarismo como é o Brasil, né? Geralmente você tem um líder e você tem, como foi provado ali em 2022, além do segundo, você tem que ter o terceiro, quarto e o quinto. Normalmente é assim. A gente ficou muito cristalizado essa eleição de 2022, mas isso é fora da curva, isso não é o normal. Né? Uma eleição que define por rejeição, que foi 2022. E muito pouco, 1,6, né? Muito pouca diferença. Com Carla fora, mesmo que a gente não sabe como é que vai ser a migração desse voto, a gente falou aqui sobre isso, mesmo que a esquerda consiga se unir, né, em torno de um nome, não teria demanda de ter um outro candidato também, com 2 dígitos, para daí sim você ter o segundo turno, ou você acha que independe disso? Não, tem que ter. Mas a gente entende que a Madalene vai ter. A candidatura da Madalene tende a crescer. Ela tem apoios políticos muito robustos. Rodrigo, né? Ocupa uma faixa do eleitorado de uma forma autêntica, né? Ela é uma figura conservadora, é uma representante das forças de segurança. Isso tem um apelo com o eleitorado mais conservador que tende a crescer, né? Tem o apoio do deputado Rodrigo Bacelar, tem, digamos assim, uma certa autenticidade em ocupar essa faixa do eleitorado conservador. E o nosso desafio é ocupar a nossa faixa do eleitorado, né? E aí a gente tentar forçar uma situação de segundo turno, e que, obviamente, a gente entende que é possível, né? Não é fácil, mas é possível, e mesmo que a gente não alcance, uma candidatura que faça o debate, que leve as nossas pautas, que bata 2 dígitos, que nos ajude a eleger uma bancada, ela vai estar plantando a semente para a mudança, né? A gente sabe que um prefeito no cargo, a chance dele se reeleger é sempre maior do que de uma eleição onde não tem ninguém disputando a reeleição, né? A reeleição no Brasil, a tônica em geral
da maior parte das eleições. Né? 60%, 70% das disputas com candidatos disputando a reeleição, eles ganham reeleição. No caso aqui de Campos, a gente tem um governo que está bem avaliado. Isso, obviamente, fortalece. Mas se a gente tem uma figura que bate 2 dígitos, se consolida como mais uma alternativa, a gente planta semente, elege uma bancada, né? A gente planta semente para reverter esse quadro hoje de cristalização de um apoio majoritariamente à direita. A gente passa a ter forças locais permanentemente fazendo a disputa política, defendendo a agenda, né? Sim, é importante as pessoas saberem, o governo Lula lançou, que é na minha avaliação, um dos programas mais importantes para a garantia do direito à educação que a gente teve no Brasil nas últimas décadas, que é um programa pé de meia. População pobre que está na escola e que tem uma pressão para abandonar a escola, porque o garoto precisa trabalhar para botar dinheiro em casa, esse garoto vai ganhar todo mês até R$200 para continuar estudando. Isso é revolucionário. No Brasil, 45% dos adolescentes não concluem o ensino médio. Eu espero que daqui a 5, 6 anos a gente tenha baixado esse índice para menos de 30%, graças a um programa pé de meia. Ninguém discute isso, ninguém conversa isso. Porque a gente está tomado por pautas que são pautas se a vacina funciona ou não funciona, se a criança de 13 anos estuprada vai ser obrigada a ter o filho do estuprador ou não. A gente não pode continuar debatendo essas pautas, a gente tem que mudar. E eu não tenho dúvida que uma candidatura que bata 10%, a gente eleger aqui 3, 4 vereadores da esquerda, comprometidos com a democracia, fazendo os debates que a gente tem que fazer, a gente vai criar as condições para mudar a correlação de forças. Para que o Lula, que teve 30% aqui, na próxima eleição tenha 45%, 50%, que a gente eleja... Que já teve no passado, exatamente, que a gente eleja mais parlamentares de esquerda aqui, deputados, deputadas, e que isso vai ser resultado de quê? Da gente ganhar espaço na sociedade. Então, eu acho que esse é o principal desafio da esquerda aqui. Ganhar a eleição seria uma tremenda virada completa de jogo, né? Que a gente, obviamente, aposta, vai correr atrás, mas que isso seria o resultado fora da curva. O principal é plantar a semente da transformação desse pensamento, abrindo espaço para uma agenda de direitos do povo, de democracia, de emprego, de acesso à educação, de consolidação das políticas públicas. E aí a gente não tem dúvida, né, com nomes, com esse time que a gente tem colocado aí, que tem que dialogar, né, a gente do pessoal, a professora Natália, o Wanderson, aí tem o Fábio Lírio da Rede, o Jefferson, a Carla, o Fabrício Lírio, o Jefferson, a Carla. Elinho. São nomes que têm condições de estruturar uma alternativa para a população campista. São 9 horas em Campos. Eu posso só... Sim, claro, por favor. Eu fico curioso. Vai lá. Como é que a capital... Eu sou de Niterói também, nasci em Niterói. Mas fui criado aqui. Como é que a capital nos olha? A gente fala assim, Rodrigo Bacelar com a direita e tal, o Garotinho com a direita. Se você for olhar também o recorte do Geórgio, o recorte mais longo, essa cintura balança também. A família Bacelar foi construída politicamente através de Marco Bacelar, o pai, que é liderança sindical, que sempre teve Lula como referência. Isso não é escondido, nunca foi escondido. O Rodrigo Bacelar sempre nos conta essa história com orgulho. Tiago Rangel pode estar hoje à direita, mas Tiago Rangel, no particular, exibe vídeo de Lula, fica dando risada. Quer dizer, gosta do Lula. O garotismo chegou ao poder em Campos que muda Campos, que foi algo emblemático para a cidade. Você saiu daquela coisa de Zezé e Rockefeller, que você vinha 20 anos naquela política, né? A reprodução da antiga Arena e MDB, né? Depois, ajudou a dar Brizola votações expressivas, o Garotinho, a governador e a presidente da República, né? Isso mudou. Como é que vocês, assim, de fora, vocês olham para essa parece ser uma salada de fruta, né? Não, eu acho que esses exemplos que você dá ilustram assim, que o desafio do que está acontecendo hoje em Campos não é um desafio que está desassociado do que está acontecendo no Brasil, né? Figuras que talvez há uma década atrás estivessem mais associados, né, digamos assim, a ser um polo menos esquerdista de um campo liderado pela esquerda, hoje são parte de um polo à direita, são, digamos assim, uma parte talvez menos extrema de um campo liderado pela extrema-direita. Quando a gente avançar nesse debate, quando a gente reocupar o nosso espaço político, retomar um pouco o controle da agenda,
que é um desafio nacional, não é um desafio só de Campos, pelo contrário, é um desafio nacional, eu não tenho dúvida que a gente mexe nesse outro lado, que hoje está junto, mas está com fissuras também está com disputas, né? Então, é isso, a gente sabe, né? O Garotinho cumpriu um papel aqui em Campos, né? Inicialmente, que foi, né, um papel inovador, um papel de enfrentamento, um papel de mudança. Ele se elege governador, né, com essa pauta, depois ele vai caminhando mais para o campo conservador, né? É isso, e a conjuntura do país foi se movendo nesse período, e hoje a gente tem uma centralidade da extrema-direita no debate político. Mas a gente entende que muita coisa está mudando, né? O presidente Lula talvez seja o maior exemplo. Eles perderam a eleição presidencial, né? Então a gente tem o desafio de fazer com que essa outra agenda que está em curso seja uma agenda mais debatida com a sociedade. O próprio Garotinho falou aqui também na entrevista dele ao vivo, aí sentado nessa cadeira aí também, nesse microfone, que partido político é muito parecido com fantasia de carnaval, né? O cara coloca aqui, vai num bloquinho, coloca outra, vai no outro. Eu acho que o pessoal, o PT e o Novo são exemplos contrários a isso. A isso sim. Independente do matiz ideológico. Você citou lá no começo lá desse bloco o exemplo da Natália, né? De permanecer na sua ideologia. Eu tenho a impressão assim, que o poder vai muito além dessa ideologia. Aliás, vai além de vidas. Como você citou aí essa PL que estão chamando de PL dos estupradores. Os caras botam uma PL dessa para sacrificar a vida das pessoas por interesses pessoais, partidários, políticos, de bancadas. A história de bancada é um negócio, sei lá, complicado. Mas assim, ouvindo sua entrevista, participando e acompanhando aqui, assim, você deixa a sua análise é muito, muito centrada, né? Ela é centrada exatamente nesses números, porque tem umas projeções aí malucas, né? Que os caras vêm e fazem, vamos levar para o segundo turno de qualquer maneira, e a coisa você analisou bem, não é bem assim para levar, vamos analisar melhor, vamos estudar melhor, ver o caminho a percorrer. Você sabe que na minha primeira eleição, eu fui candidato a prefeito de Niterói, só rapidamente, assim, sei que a gente está encerrando, eu era um professor completamente desconhecido, não tinha nunca disputado nenhuma eleição, claro que já era uma figura política relevante, era presidente do pessoal na cidade, tinha sido do sindicato dos professores, tinha sido do diretório central dos estudantes da Universidade Federal Fluminense. A minha primeira eleição, uma campanha que não teve 15 mil reais, assim, que eu gravava os meus programas na casa de um amigo, né, meus programas de TV, de rádio. Aquela campanha tinha um espaço político. Eu fiz 18,5%, 50 mil votos, e eu fui deputado estadual sem nunca ter sido vereador, né, o que não é tão comum, resultado dessa excelente campanha. Então, existe possibilidade de crescimento quando tem espaço político. A nossa avaliação é essa, tem um espaço político. É fácil ocupá-lo? Não. É possível? É possível. Então, vamos tentar. A Natália fez a campanha dela de prefeita com bicicleta, lembra? Exatamente. Como é que é bicicleta? Era um passeio de bicicleta o tempo todo, enfim. Bicicletaço, né? Bom, aqui, deixa eu agradecer, são 9h05. Muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença, Flávio Serafini. Obrigado pela a sua assessoria também aqui com a gente. Um grande abraço, boa sorte aí para você. A missão é longa, é dura, mas é a sua luta e a gente imagina que você esteja bem habilitado para fazer essa caminhada, essa jornada aí. Eu que agradeço, mais uma vez parabenizo vocês por ter esse espaço tão aberto à diversidade. Vocês sabem que lá na região metropolitana nem sempre a gente tem veículos dispostos a ouvir diferentes vozes como vocês fazem aqui, e isso tem que ser destacado, tem que ser valorizado. Então, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui conversando, e parabéns por esse excelente trabalho de informação, de divulgação e de debate que vocês fazem. Obrigado. E sabe que na rua não é bem assim, né? A turma fala que nós somos vermelhos, que nós somos esquerdopatas, aí no outro dia você traz o camarada da direita, né, o representante. Vocês já viraram para a direita do nada? Mas como assim viramos, né? A Luiz também está. Tem esse. Aliás, nas matérias, tanto no blog quanto no jornal e também lá nas redes sociais, sofre isso também. Aloysio, obrigado por hoje e de volta amanhã às 7 da manhã com o nosso Folha no Ar.
Obrigado, agradecer ao deputado Serafini, foi um bom papo, falamos sobre vários temas, né? Os temas universais da questão climática, aos estaduais, aos locais, né? Eu acho que com propriedade, tratamos isso de forma didática, ele sobretudo. Anunciar amanhã o ex-prefeito Sérgio Mendes, que já foi pré-candidato a prefeito, e agora parece que vai, por pressão da cidadania, o partido dele vai vir vereador. O espaço de oposição também, que tem como destacou o deputado aqui, tem que estar aberto, também no plano municipal. Né? Agradecer ao Vinícius, a Emanuele que está aqui, Manuela, desculpa, pela assessoria. O Vinícius costurou aí a pauta. Eu só acho essa coisa, quando a gente fala, eu não quis tocar muito no assunto, porque vocês já tinham tocado, e não estava na pauta, mas a questão dessa não está sendo chamado aí nesse projeto do estuprador. Eu não vou nem entrar na questão do absurdo que isso encerra, mas assim, eu acho que o maior absurdo, sob o ponto de vista, eu não quero entrar nessa coisa moral, porque como é que você vai condenar uma mulher estuprada ao dobro da pena do estuprador? Vamos pegar pelo aspecto punitivista da coisa. Né? Que lógica isso encerra? Né? Que lógica isso encerra? Né? Eu acho que devagar com andou, acho que a extrema-direita e a bancada evangélica estão um pouquinho longe demais. Perfeito. É o que assusta a gente, é isso. Bom, são 9h09, então, até amanhã, deputado, até amanhã. Obrigado aí pela entrevista mais uma vez, até a próxima, né? Melhor dizendo. E a gente fecha por aqui o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha FM.